Ser voluntário, a arte de construir pontes. Bom, no momento em que vivemos, onde a gente vê as estruturas sociais nos parecendo cada vez mais frágeis, mais fragmentadas, às vezes até polarizadas, o voluntariado surge como uma forma de engenharia social, uma forma de transformar a vida das pessoas através da sua entrega, da sua doação, na sua participação na sociedade. Nós vamos falar um pouquinho hoje de voluntariado, esse tema que está ganhando a agenda de grandes empresas, de grandes organizações, está ganhando a agenda das pessoas, porque elas se tornam muito melhores quando são voluntárias. E nós trouxemos, desta vez, falando da arte de construir pontes, e vocês vão entender por quê, porque vocês vão descobrir que voluntariado é um caminho de construção individual. E quando a gente fala em caminho de construção, existe uma palavra das mais lindas que eu conheço da língua portuguesa, que é a palavra liberdade. Poderia colocar aqui amor, gratidão, outras palavras que a gente gosta, obrigado, por exemplo. Mas liberdade tem tudo a ver com voluntariado. Tem tudo a ver por quê? Porque se a gente buscasse um significado para essa palavra, cada um de vocês pudesse significar da sua forma a palavra liberdade, teríamos várias. Mas tem uma muito simples, que fala assim: ser voluntário é a capacidade de escolher, é a capacidade da escolha. Olha só, para a gente estar aqui agora assistindo isso ou participando juntos disso, a gente teve que escolher. Quando a gente acorda pela manhã, a gente tem a oportunidade de escolher. Quando a gente levanta e vai para a escola ou vai para o trabalho, a gente está tendo a oportunidade de escolher. Ou de abraçar uma pessoa, ou de cumprimentar um vizinho. Então, voluntariado é uma escolha, é uma opção. O que eu vou tentar convencer vocês ao longo desta fala é que é muito melhor para todos nós quando a gente se entrega a uma atividade voluntária. Primeiro, porque se a gente fosse significar a palavra voluntário, e a gente pode pegar de várias origens, mas eu trouxe aqui do latim, que quer dizer voluntas, veli, voluntários, quer dizer o quê? O que é voluntário na origem dessa palavra? De própria vontade, a partir da minha escolha, por desejo próprio, por querer. Por isso que voluntariado não pode ser uma subordinação. Eu não posso exercer o direito de dizer, você vai ser o voluntário, senão a pessoa desejar ser voluntária. O que isso se difere, por exemplo, de um trabalho numa empresa? Não há nenhuma diferença. Ou ir para a escola? Qual a diferença de ser o voluntário aí? É que quando eu faço isso por minha própria vontade, quando eu trabalho numa empresa pela minha própria vontade, quando eu vou à escola pela minha própria vontade, eu estou exercendo a minha liberdade, portanto estou me voluntariando. O que difere, obviamente, que possa existir um vínculo empregatício, uma troca disso por um valor financeiro, né? É óbvio que nas relações comerciais isso existe, no voluntariado não. O voluntariado é puramente a minha intenção de me doar, mesmo que isso não represente nenhum tipo de troca. Nós vamos falar sobre isso, é óbvio que existem trocas, muitas trocas, principalmente de aprendizado, mas o que eu quero dizer aqui é que não há uma troca financeira necessariamente, né? Então, se a gente olhar para o voluntariado, a gente tem que olhar para este carinha aí, que a gente conhece muito bem como relógio, mas que na verdade esse é o tempo. No voluntariado, o tempo é igual à vida, né? Aliás, em tudo na nossa vida, quando eu entrego o meu tempo a uma atividade, seja ela na escola, no trabalho, numa atividade, numa organização, eu estou entregando a minha vida. Não tem como voltar aquele tempo. O tempo que a gente está aqui juntos não vai voltar. Nós não temos como repetir. A gente pode tentar repetir, mas não vai ter a mesma intensidade, a mesma ação do que da primeira vez. Então, no voluntariado, uma das coisas mais importantes, além de ser da própria vontade, é que eu tenha em consideração que eu estou entregando o meu tempo para aquela atividade. É óbvio que tem uma frase muito simbólica que eu quero dizer, que talvez a gente fala sempre que o tempo é o bem mais precioso, mas olha essa frase de Teocrasto, que bonita, né? Talvez o tempo seja a coisa mais preciosa que o homem possa gastar, né? Abrir mão deste tempo que a gente está aqui juntos. E cada um de nós tem uma estrada. Cada um de nós chega aqui com uma caminhada, que vem de casa, que vem da educação dos pais, que vem da família, que vem dos amigos, que vem da escola, que vem do trabalho. Nós vamos construindo o nosso destino, a nossa caminhada. E eu falo que no voluntariado uma coisa muito importante é o exemplo, né? Além, obviamente, da minha intenção de própria vontade, é eu ter tido desde cedo bons exemplos, né? Eu trouxe aqui uma foto que simboliza muito esta palestra da arte de construir pontes, porque eu fui muito inspirado desde muito cedo, né? Aí está o meu pai fotografando comigo. Na verdade não é bem a minha foto com o meu pai, até porque eu sou esse carinha ali, ó, sentado. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o exemplo é muito importante no voluntariado, né? Eu sou de uma cidade do interior de Santa Catarina e nessa cidade havia uma festa da igreja.
E quando eu era criança, talvez aquele era o momento mais feliz da minha vida, porque a gente podia brincar à noite, podia correr naquela festa. E o meu pai, por que estava lá? Porque ele era um festeiro, ele era um voluntário. Então, desde cedo, as lições que vêm da nossa família, as lições que nós damos para os nossos filhos, nos fazem voluntários no futuro. Então, é muito importante quem está nos ouvindo não só exercer, mas dar o exemplo também para outras pessoas. E quando eu consigo fazer que uma necessidade que existe no mundo se alie ou se cruze com uma habilidade que eu tenho, aí está a minha vocação, aí está o meu lugar. Você imagina que eu tenho uma habilidade, por exemplo, em finanças, e eu posso encontrar uma organização ou um grupo de pessoas ou alguém que precise de uma orientação em finanças. Quando essas duas coisas se encontram, aí está a minha vocação. Isso serve para o nosso trabalho, isso serve para as atividades voluntárias, isso serve para a vida. Onde as minhas habilidades se cruzam com as necessidades do mundo. Então, Aristóteles, quando fala isso, fala assim, o meu lugar está aqui, aqui eu consigo exercer. Isso tem muito a ver com propósito. Eu sou de uma organização que se chama Junior Achievement, tem um nome diferente, mas é uma organização mundial, né? Uma organização que existe desde 1919, e ela tem uma frase como filosofia, que diz que a vida é um caminho, não um destino. E cada um de nós, como a gente trabalha com crianças, adolescentes e jovens, cada um constrói, cada um é o arquiteto desta caminhada, cada um escolhe os caminhos que vai fazer. Então, isso é muito relevante quando a gente fala de voluntariado, por ser uma escolha. Mas seguindo, nós temos uma questão importante. Quando a gente fala de voluntariado, e aí tem várias formas de voluntariar para várias causas que a gente possa escolher, que vão desde animais, de idosos, de crianças, enfim, de várias temáticas que esse mundo precisa, eu tenho que aprender a distinguir. Lá no voluntariado eu falei que quando criança meu pai dava um exemplo. O que uma criança quer? O que uma criança busca, basicamente? Uma criança está sempre atrás do quê? Está sempre atrás de prazer, de lazer, de alegria. Por que eu gostava de me voluntariar, entre aspas, no bar? Meu pai era festeiro e cuidava do bar da festa. Por quê? Porque era prazeroso, eu podia brincar, podia pegar um chicletinho lá de vez em quando do bar. Então, era prazeroso. Quando eu for convidar uma criança a ser voluntária, eu tenho que escolher o caminho que eu vou entregar ela. Porque uma criança, se eu disser para ela que o trabalho não é fácil, talvez ela não escolha fazer essa atividade. Mas se for divertido, ela vai escolher. E qual a diferença da criança, por exemplo, para o adolescente? O adolescente não quer prazer também? Não quer alegria? Não quer satisfação? Quer, mas ele vem com uma coisa nova. O adolescente traz consigo uma coisa chamada barganha. Você sabe quem tem aqui filhos numa idade aí de 10, 12, 14 anos, o filho já diz assim, pai, eu até faço atividade voluntária, mas escuta, sai um lanchinho depois, você vai me deixar fazer tal coisa? Então a diferença da criança para o adolescente é que o voluntariado na adolescência muitas vezes tem um papel de troca. Né? Eu me entrego à atividade, mas eu ganho alguma coisa em troca por isso? E qual a diferença da criança, do adolescente para o adulto? O que muda então nessas três figuras? Adulto não quer lazer, prazer? Quer, né? Está sempre em busca de prazer, de lazer, de diversão. Não barganha muitas vezes? Claro que sim. Será que não é legal que as pessoas saibam que eu sou voluntário? Eu vou publicar para elas, né, mostrar que eu estou aqui fazendo algo importante para a sociedade. Mas tem uma coisa diferente entre os dois, que a gente já falou. O adulto é o único dos três que tem a capacidade de escolher. O adulto é o único dos três que escolhe ser voluntário, às vezes, num hospital de crianças, talvez com câncer, e diga assim, eu sei que vai ser muito difícil, mas eu escolhi esse caminho. Se ofertar isso, talvez, para uma criança, se não tiver esse advento da diversão, do prazer, talvez a criança não escolha esse caminho, porque ele é mais difícil. Talvez o jovem, a barganha dele seja muito maior, porque eu só farei isso se eu tiver tal vantagem. Então notem que há uma diferença e o único que faz, que de fato escolhe é o adulto. E por quê? Porque se, como eu falei para vocês que eu gosto de fotografia, e já trouxe essa foto que simboliza lá o meu pai me ensinando a fotografar desde o começo, é mostrar isso aqui, ó. Uma lente, como se fosse o Finder, né, o buraquinho lá que a gente olha para fotografar, ou do celular. A lente eu é que escolho. Eu posso estar num terreno super árido, uma situação muito difícil, como eu falei agora, de um hospital, por exemplo. Ali tem dor, tem dificuldade, mas eu escolho com qual lente eu quero ver isso. E eu escolho todos os dias com qual lente eu quero ver o mundo. Quem fotografa aqui sabe o que eu estou dizendo. Eu coloco o olho naquilo que eu quero ver, na beleza que eu quero enxergar do mundo. Posso olhar para a aridez completa? Posso. Mas o que difere uma pessoa, normalmente estes voluntários de outros,
é que normalmente o voluntário, quando ele se dispõe a fazer uma ação, ele olha a transformação. O que eu posso fazer por essa situação? Primeiro, por quê? Porque o voluntário é uma pessoa que não se conforma. Não se conforma como muitas vezes o empresário, o empreendedor, que também não se conforma com a realidade. Muitas vezes nós, como cidadãos, não nos conformamos com muitas coisas e queremos algo diferente. No voluntariado é igual. E a pessoa que não se conforma, como aquele peixinho ali, ela faz o quê? Ela propõe uma transformação. Então, primeiro ela se transforma, porque ela já entende que eu preciso fazer algo por aquilo ali. E mais do que isso, quando ela se transforma, ela consegue transformar o outro. Ela consegue fazer com que isso irradie, né? Como se fosse um halo, quando a gente joga uma pedrinha na água e forma aquelas ondinhas que vão crescendo, crescendo, crescendo. Isso é o voluntariado. Então, às vezes me pergunto, mas o voluntariado precisa ser divulgado? Você precisa colocar fotos? Sim, muitas. Primeiro porque ele tem que ser valorizado e ele pode servir de incentivo para outras pessoas também serem voluntárias. Olhem só essa foto, por exemplo. Quem ainda não viu essa foto? A maior parte de nós já viu essa foto dessa criança, né? Já doente, e aquele abutre. Essa foto foi feita por um fotógrafo. Esse fotógrafo africano, o Kevin. Para vocês terem uma ideia, ele fez essa foto em 93. E quando ele fez essa fotografia, no ano seguinte, ele ganhou um dos maiores prêmios de fotografia do mundo, que é o Pulitzer. Existe o WordPress, outros prêmios mundiais. E ele ganhou. E chamaram ele para a cerimônia, que é nos Estados Unidos. E quando ele foi para essa cerimônia, ele relata que ele contou a história dessa fotografia. E ele falou, olha, eu fiquei 20 minutos ali sentado, essa história que conta, esperando que aquele abutre fosse lá picar aquela criança. Ou que ele abrisse as asas e a foto ficasse mais bonita do que essa que vocês estão vendo. Mas infelizmente eu fiquei 20 minutos e o abutre não abriu as asas. E nem foi lá picar a criança. Olha a situação para alguém que está fotografando. Como essa outra cena dessa criança, o Maia, no vulcão que teve na Colômbia, onde o fotógrafo que fez essa foto viu ela padecer sob os escombros, sem poder fazer nada, né? E ela vem a óbito com os olhinhos abertos e congelados, porque aquela água estava congelada e não tinham como tirá-la dos escombros, mesmo com toda a ajuda. A pergunta não é trazer essa foto, eu gosto de fotografia, trazer essa foto apenas para mostrar. É para dizer assim, o que eu fiz nessa situação? O que eu posso fazer numa situação dessa, que muitas vezes eu vejo por aí? E me pergunto, isso não é da minha conta? Ou eu posso me voluntariar e posso ajudar? Esse é o sentido do voluntário. Né? Quem não viu esse vídeo agora há pouco tempo do Maxwell, por exemplo, né? Aquele menino do Piauí, que fez uma festinha de aniversário onde o bolo e os docinhos eram de areia. E logo uma entidade lá do Piauí, vendo aquilo, duas entidades se organizaram e fizeram um grande aniversário para aquela criança. É isso que a gente está falando. Se eu perguntasse a vocês, qual é o país mais generoso do mundo? Será que alguém acertaria? Pensem aí. Qual é o país mais generoso do mundo? Existe uma pesquisa que se chama World Giving. Todo ano ela acontece em muitos países, inclusive no ano de 2022, com 142 países diferentes, para tentar descobrir qual é o país mais generoso do mundo. Eu acho que vocês vão se surpreender. Primeiro, que o Brasil é o 89º país em voluntariado destes 142. Portanto, a nossa posição não é boa. Já estivemos melhor em 2021 e chegamos à melhor posição de todas em 18º. Mas obviamente que aí teve pandemia, a gente sabe que a gente se tornou muito mais solidário. Mas parece que em um ano, de 18, a gente foi para 89 a posição. E olha só o ranking de 2022. Qual é o primeiro país? Indonésia. Indonésia, na Ásia. Segundo, obviamente, né, Ucrânia passando por essa guerra nesse momento. Mas olhem depois, Quênia, Libéria. Libéria em quarto lugar. Entre os 10 estão Mianmar, Serra Leoa, lugares onde a dificuldade é extrema e as pessoas são mais voluntárias, as pessoas são mais solidárias. Está lá países desenvolvidos, como Estados Unidos, Finlândia e outros, Austrália, entre os países mais generosos do mundo. Mas isso é importante trazer, até para falar que isso aí foi feito com 4,2 bilhões de pessoas em 142 países. E a nossa posição não é boa, a gente precisa ser muito mais voluntário. Eu me lembro quando o Datafolha, em 2021, quando a gente ficou em 18º, colocou assim, o Brasil é um país cada vez mais voluntário. Eu fiz questão de riscar neste momento, porque nós melhoramos muito, passamos de 18% para 56% de atuação da população. Mas isso teve muito a ver com a pandemia. Parece que a gente já esqueceu isso e está deixando de ser voluntário. Então vale aí a dica que países talvez com maior dificuldade do que a gente
conseguem ser mais fraternos, mais generosos, né? E que motivações então fazem com que alguém seja voluntário? Cada um de vocês que está ouvindo aqui, por que eu seria voluntário? É para aparecer na rede social? Não. É porque eu me sinto melhor quando eu faço aquela ação. Eu me preocupo com causas importantes, né? Eu quero trabalhar com animais de rua. Por quê? Porque eu me sensibilizo com isso, então eu me preocupo com essas causas. Eu quero poder ajudar uma pessoa que está menos favorecida do que eu, por exemplo. Enfim, acredito que todos podem contribuir, percebo que posso fazer a diferença, isso é muito importante, essa autoconfiança do voluntário. Mas afinal, como é que são então esses voluntários? Quem que são essas pessoas que se entregam a essa atividade? Eu fiz aqui um exercício. Quem estiver assistindo vai imaginar. Na fotografia, sempre que o fotógrafo vai escolher uma cena, ele meio que tenta imaginar aquela cena que ele quer buscar, que ele quer fazer, né? Normalmente acontece quando não é espontânea e a gente pega por aí. Mas se eu pedisse para vocês imaginar uma cena e tentassem mentalizar essa cena, o que que seria? Imaginem assim, uma paisagem. Nessa paisagem tem duas pontes de concreto, né? Duas pontes estão ali. Sob essas pontes tem um barquinho, um pequeno barco atravessando essas duas pontes. É um final de dia, né? Final do dia, aquela cor mais amarelada, mais alaranjada, né? Essas pontes têm postezinhos de iluminação. E ao fundo, quando a gente olha no final do dia lá, dá para ver árvores, dá para ver uma cidade ao fundo da imagem. Imagine como é que seria essas duas pontes, com esse barquinho. Estão conseguindo enxergar essa imagem? Como é que seria essa imagem para vocês, se pudessem desenhar, né? Ou mesmo mentalizar? É mais ou menos como essa? Provavelmente não, né? Nós estamos falando de uma cidade chamada Florianópolis, que vocês devem conhecer, e quem não conhece, venha. E a partir de agora eu quero falar um pouquinho sobre isso no horizonte da fotografia. É óbvio que ninguém conseguiu ver essas duas pontes de concreto, né? Ponte Colombo Salles e a Ponte Pedro Ivo. Talvez nem todos descreveram ou perceberam o barquinho desse jeito, mas essa é a foto que eu fotografei lá atrás, em 2012, mais ou menos, retratando as nossas duas pontes de concreto que dão acesso à ilha. Bacana isso. Isso mostra que cada um de nós é diferente um do outro. Cada um, quando exerce uma atividade, voluntária ou não, tem um objetivo em mente, né? Nunca nós vamos conseguir ter dois objetivos exatamente iguais. Isso que nos difere, isso que faz mais rica essa gleba de pessoas tentando tornar esse país e esse mundo melhor. Olhem só essa imagem. Essa é outra imagem que eu fiz lá do Morro da Cruz, aqui é um morro bem alto, onde ficam as antenas de TV. Normalmente as cidades têm assim. E vocês estão olhando aqui para a cidade de Florianópolis, já conseguindo enxergar São José, a Palhoça, dá para ver quase Águas Mornas, outras cidades que estão próximas de Florianópolis, já são coladas a Florianópolis. O que vem aos olhos quando a gente olha para essa imagem? Uma cidade cheia, iluminada, ela tem uma profundidade bonita a fotografia, porque tem bastante HDR, bastante alcance dinâmico, mas uma das coisas que vem aos nossos olhos são essas pontes, né? Então a gente consegue ver as duas pontes de concreto que a gente viu há pouco, mas quase retinho nós estamos vendo a ponte Hercílio Luz, que é bem conhecida na capital do estado de Santa Catarina, mas é óbvio que as pontes. E eu tentei trazer para vocês agora um pouquinho do que é ser voluntário, fazendo uma metáfora com as pontes. O que as pontes fazem? O que uma ponte faz? Conecta? O que ela faz? Ela une? Tem muitos adjetivos para uma ponte, né? Promove desenvolvimento. Vamos conhecer algumas fotos de Florianópolis falando de voluntariado? Então, olha só, voluntários são como pontes humanas. Por que como pontes humanas? Primeiro porque eles conectam. Conectam pessoas, conectam realidades diferentes, conectam intenções diferentes. O voluntário é sempre uma via de mão dupla, com uma ponte. O que mais que as pontes fazem? Aproximam. Aproximam duas margens, duas cidades, dois locais, duas áreas. O que não é o voluntariado se não nos aproximar de realidades que a gente muitas vezes não conhece ou finge que não quer ver. O que mais que o voluntariado faz? Usando a metáfora da supera obstáculos. Quando eu sou voluntário, eu estou pouco me importando quando aquela pessoa tem de dinheiro, se ela é A ou B ou C, se ela é branca, preta, azul, não importa. Eu supero todos os obstáculos emocionais, sociais, de renda, econômicos. Que mais? Criam novos caminhos.
Talvez um caminho que aquela pessoa que eu estou eventualmente doando o meu tempo nunca conseguiria encontrar, mas eu construí um caminho. Olha aí as duas pontes de concreto de novo. O que mais que eles fazem? Permitem novas perspectivas. Quando eu me voluntario, tanto para mim quanto para aquela pessoa, existe um mundo novo que está por trás. Pontes unem, olha essa foto aqui, essa foto eu fiz do alto, com voo, né? Mostrando aqui o quanto foi importante a conexão da parte da ilha com o continente. Então as pontes unem pessoas, no voluntariado a gente se une a pessoas, nunca mais esquece, fica um vínculo para a vida toda. O que mais? Incluem. As pontes dão acesso. A ponte não pode ser para uma pessoa, o voluntário não pode ser só para mim, tem que ser para as duas pessoas, né? Então as pontes permitem inclusão, elas alcançam lugares que talvez a gente não conseguiria ir sozinho, ou que aquela pessoa que precisa da nossa ajuda não consegue chegar. De novo a nossa ponte de concreto. Pontes vinculam, criam vínculos que nós não vamos esquecer nunca mais. Aqui embaixo da ponte Hercílio Luz, e aí tem ali um galo, né, caminhando e uma galinha, e no livro que eu fiz de fotografia, eles falaram assim, um dos nomes para essa foto foi Sob Nova Direção. Mas é mais ou menos isso, né? Mostrando que as pontes, na verdade, permitem que muitas coisas aconteçam, como vincular, como comunicar. No voluntariado, a coisa mais importante é fazer a comunicação acontecer. Mesmo que às vezes existam preconceitos, existe egoísmo, mas as pontes comunicam, promovem encontros que talvez a gente nunca pudesse encontrar senão no voluntariado. Pontes transformam lugares, os deixam mais bonitos, como no voluntariado transformam pessoas, encurtam distâncias. Seria muito mais difícil se a gente não estendesse a mão, talvez, para aquela pessoa, ou aquela pessoa não tivesse acesso a gente numa atividade voluntária. Pontes interagem, promovem relacionamentos, pontes transportam culturas, transportam ensinamentos, transportam emoções, como transportam pessoas, cargas. As pontes fazem isso como no voluntariado. As pontes agregam, juntam, promovem trocas. Lá eu estou livre, aberto a entregar tudo aquilo que eu puder fazer para aquela pessoa ou para aquela organização. Como nas pontes, quando fazem as trocas, convergem em lugares diferentes, pontes transbordam, passam das bordas, passam da expectativa que eu tinha quando eu fui fazer aquela ação voluntária. Pontes embelezam, porque além de ser um vínculo, elas tornam às vezes os lugares mais bonitos. O voluntariado faz muito disso aí quando cria as pontes de conexão. As pontes integram, interligam, né? Promovem essa junção de esforços. As pontes facilitam, porque talvez se eu não tivesse o voluntariado seria muito difícil fazer aquela ação. Então elas facilitam a conexão, facilitam a expansão dos territórios. E as pontes sustentam. Como sustentam no voluntariado, isso é muito importante, porque eu tenho que estar preparado para a atividade. Eu sei que não vai ser fácil muitas vezes, mas eu tenho que estar sustentado, tenho que estar com o meu propósito bem claro para aguentar muitas vezes uma situação que é mais difícil para mim. As pontes permitem novos olhares, porque talvez aquela pessoa nunca conseguiu enxergar daquele jeito. E eu fui lá levar uma mensagem e ela viu as coisas de modo diferente. O que mais que as pontes fazem? Resolvem. Como muitas vezes o voluntariado, a ponte resolve. A partir de agora as coisas ficaram diferentes, as distâncias são menores, é mais rápido. Então no voluntariado a gente resolve, a gente transcende barreiras, como eu falei, sociais, emocionais. A gente cruza terrenos que a gente nunca imaginou que ia cruzar. E nos parece naquela hora como voluntários nós temos força para isso. E temos dentro da gente essa força para cruzar às vezes lugares que eu não estou acostumado a fazer. Viabilizam que a coisa aconteça. As pontes promovem o crescimento, a transformação. As pontes simbolizam, viram marcos na nossa vida, como no voluntariado. Notem como tem tanta coisa, as pontes comovem. O voluntariado é emocionante. Ele fica marcas na minha vida, até mais às vezes do que na marca naquelas pessoas que eu ajudo. As pontes atravessam, como eu falei, terrenos difíceis, situações difíceis. Essa foto com drone bem em cima da nossa ponte Hercílio Luz, parecendo aí uma cruz, né? As pontes juntam interesses diferentes, muitas vezes, juntam vontades diferentes e tornam aquilo uma coisa só, melhor. Elas permitem explorar novos horizontes que antes eu não conseguia chegar e agora eu consigo chegar. Então eu posso pegar uma fotografia como essa, na nossa restauração da nossa ponte, ficou 28 anos fechada.
né? Tá aqui uma foto da restauração, mas eu posso alterar e permitir um novo olhar. Eu posso associar pessoas que eu não conheço e me associo a elas para fazer uma coisa importante, como as pontes fazem. Elas suportam, às vezes, uma dor, mas que com mais de um é mais fácil suportar. As pontes entrelaçam. Elas são como asas. Então, o voluntariado é como se a pessoa pudesse abrir as suas asas, se expandir e tornar essa conexão humana, essa ponte, muito mais ativa. Olhem só, as pontes se espalham e se abraçam. Mas as pontes precisam, em primeiro lugar, e agora não são fotos de Florianópolis, essa eu fiz lá em Buenos Aires, na Ponte da Mulher, lá no Porto Madeiro, que diz assim: uma ponte só existe porque alguém planejou, alguém projetou. E no voluntariado é igual. Quando eu estabeleço uma ponte da minha ajuda, do meu tempo, da minha doação com uma organização, eu estou construindo, projetando uma ponte de auxílio, né, de conhecimento. Eu construo a ponte, eu planejo e construo. E elas precisam ser construídas. Essa é uma ponte que nós temos aqui numa cidade chamada Laguna, perto de Florianópolis, a única ponte estaiada em curva que a gente tem no Brasil. E aqui é quando ela estava sendo construída. Por quê? Porque se eu planejo, projeto, construo, eu construo com base num propósito. Eu sei por que essa ponte tão linda, estaiada lá em Laguna, foi construída. Porque era muito difícil aquela estradinha que a gente tinha embaixo, do lado da linha do trem, né? E era uma ponte baixa. E agora ela é uma ponte que flui mais. A cultura anda mais fácil agora por lá. Além de propósito, precisam de estrutura. Essa foto, por exemplo, eu fiz fora do Brasil também. Essa na Itália, nas cercanias de Roma. Precisam de uma estrutura para suportar. Eu não posso simplesmente construir com um material que não vai suportar aquilo que eu quero trafegar. As pontes precisam definir limites. Essa é uma cidadezinha pequena, no interior do estado, próxima de Rio do Sul, onde está lá, ó, só pode trafegar um carro por vez. Então aqui eu só posso ir, depois você vem. Eu estabeleço os limites no voluntariado. Até onde eu posso ir com esta ponte que eu estou fazendo? Porque senão pode virar uma sobrecarga. Pode ser muito mais difícil, né? E talvez não atinja o propósito que eu quero. E eu preciso também ter as regras para que essa ponte funcione. Muitas vezes, essas pontes não têm manutenção. Eu vou lá, construo uma ponte, uma conexão com uma organização, faço uma vez e desapareço. Adiantou construir aquela ponte? Talvez naquele momento sim, mas ela precisa ter manutenção. No voluntariado é igual. Eu preciso ter um propósito claro, o tempo determinado e manter isso como uma atividade periódica. E olhem só, por quê? Porque elas precisam dar, em primeiro lugar, segurança. Quando eu construo uma ponte de conexão no voluntariado, eu estou dando a segurança para aquela organização, para aquela pessoa, que eu vou fazer aquilo acontecer. E para isso elas precisam ser duráveis, precisam cumprir o seu papel. Então, muitas vezes essas pontes, por não fazerem isso, às vezes precisam ser interditadas. Podem ser até fechadas. Eu contei, nossa ponte em Florianópolis ficou 28 anos fechada. Por quê? Porque não houveram as manutenções que precisavam ter, né? Talvez porque não definiram claramente seus limites. E no voluntariado tudo isso é igual. Aqui olhando por uma fenda está lá a ponte ainda quando ela estava começando o seu processo de restauro. E precisam ser úteis e relevantes. Quem não quer ser útil e relevante nessa vida? Olhando para essa imagem da esquerda lá de São Paulo, do Rio Tietê, onde cruzam várias pontes, ou essa lá em Nova York, a Manhattan Bridge, elas precisam ter utilidade, elas precisam ter propósito. Elas precisam acontecer de verdade na vida das pessoas. Então acontece na minha vida quando eu sou voluntário e acontece na vida daquela pessoa que eu ajudo. Outra coisa, as pontes precisam ser reconhecidas. Essa é uma pequena ponte numa cidade pequena também chamada Itapema, aqui em Santa Catarina. Precisam ser reconhecidas. Precisam ser fotografadas, expostas. Essa já é uma ponte lá em Rio do Sul. Precisam ser fotografadas, expostas. Então quando alguém fala, eu vou postar essa atividade, importante, poste. Que isso seja para você, mas que sirva também para outras pessoas como exemplo. E por mais que as pontes sejam simples, por mais que a ação seja simples, elas precisam ser reconhecidas e valorizadas, porque elas promovem essa conexão. E olha que legal, as pontes podem ser do jeito que eu quiser. Então, obviamente, eu como fotógrafo gosto também de fazer umas maluquices com as fotografias. Então, olha só o que eu fiz com a ponte Hercílio Luz nessa primeira foto. Ou na segunda foto, naquela que a gente tentou aqui imaginar. Eu posso ser a ponte do jeito que eu quiser. Eu posso torcer minha ponte, eu posso me torcer, eu posso me transformar, eu posso fazer a ponte do jeito que eu quiser. E o voluntariado é isso.
é eu encontrar os caminhos de entregar o meu melhor, né? Aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim para ajudar uma causa, para ajudar uma pessoa, para ir em busca da resolução de alguma ação. Então eu posso olhar talvez para essa ponte e ver ela muito diferente. Eu posso pegar uma ponte como essa que eu fiz lá no Brooklyn, nos Estados Unidos, e botar objetos nessa ponte, adornar ela do jeito que eu quiser. Posso ou não posso? Posso. Essa ponte pode ser do jeito que eu quiser. E o voluntariado pode ser do jeito que cada um de vocês quiser, na escolha das causas, dos objetivos que vocês querem. Porém, mantendo a essência de ser de verdade uma ponte, de ser de verdade um caminho de conexão, de ser de verdade alguém que auxilia. Olha só, as pontes fazem o quê? Conectam terras distantes, lugares distantes que antes não se comunicavam. Mas olha só, o mais importante é que elas superam. E superam barreiras de todos os tipos. Superam indiferença, egoísmo, barreiras culturais, sociais, econômicas, financeiras. E o mais legal é que essa união, essa colaboração das pessoas é que dá vida a essas pontes, que faz a argamassa que junta, que faz com que isso fique de pé, que funcione, essa outra ponta também, lá nos Estados Unidos, que faz com que isso funcione, né? O trabalho voluntário é isso, é a arte de ser, é a arte de construir pontes o tempo inteiro. Pensem agora quantas pontes a gente já fez só hoje, por exemplo. Alguém me pede uma ajuda, eu conecto alguém. Alguém pede um auxílio, eu faço tal coisa. Eu estou o tempo inteiro me voluntariando e construindo pontes, seja no trabalho, seja na escola. O trabalho voluntário é isso. Quando cada um de nós entender que a gente se voluntaria e faz da própria vontade aquilo que a gente quiser, as coisas mudam, né? As coisas se transformam. Entre o presente e o futuro, entre uma necessidade, uma dor, um sofrimento e uma coisa melhor, uma esperança, uma alegria. É isso que a gente faz, é essa conexão. E uma coisa eu preciso lembrar, e agora acabaram as fotografias para vocês verem, né, para quem não conhece Florianópolis poder vir conhecer, ou alguns outros lugares que eu mostrei, tem uma coisa que eu acho bastante importante. A gente vai se alienando em manada, não é verdade? A gente vai se juntando, porque agora a moda é tal, o celular é tal, a série lá do Netflix ou sei lá qualquer é tal, então todo mundo parece que vai meio em manada. Mas nós despertamos um a um, individualmente. Por isso que é de própria vontade. Não pode ser um voluntariado imposto. Eu estou fazendo aqui um convite a você. Seja voluntário. Ajude a construir pontes. E mais, lembrar que cada um carrega a sua mochila, cada um coloca o que quiser nela, o peso que quiser nela, o aprendizado que quiser nela, mas cada um leva essa sua própria mochila. Cada um é responsável por ela. E nesse ponto, eu preciso dizer, quanto mais autoconfiança, quanto mais vocês acreditarem em vocês mesmos, quanto vocês mais imaginarem que vocês têm asas gigantes, mais eu consigo fazer. Nas melhores condições que eu posso. Olha só, ser voluntário é um pouco disso aqui. Fazer melhor com aquilo que eu tenho. Se eu não tenho o melhor computador, melhor não sei o que, a melhor escola, eu vou fazer melhor com aquela que eu tenho na mão. E procurar experimentar. Tem uma frase muito linda que fala assim, a melhor professora dessa vida é a experiência, né? Ela cobra muito caro, mas ensina bem. Então, muitas vezes, uma experiência só vitoriosa, talvez não traga tanto aprendizado. Às vezes, uma mais difícil me trouxe um aprendizado, às vezes, até maior. Mas eu preciso experimentar, né? Tem uma frase do Goethe que fala assim, ó, tudo que você possa ou sonha fazer, comece. A palavra está ali, ó, comece. Porque quando você começa, parece que o universo se transforma e vem te ajudar. E vem trazer a ousadia, a confiança, a vontade, o acontecer mesmo. E lembrar que cada um de nós é esse diamante aí. Alguns mais ou menos lapidados, mais ou menos polidos, mas estamos aqui para quê? Para se desenvolver e para apoiar os outros. Quanto mais eu aprendo, mais compromisso eu tenho para devolver, né? Tem um tratado, chama Tratado da Gratidão. Talvez alguém aqui já tenha ouvido falar, é de um padre católico, um padre italiano, que determinou que, nos estudos dele, que a gratidão tinha basicamente 3 níveis. Um superficial, um intermediário e um mais profundo. E ele fez essa relação, inclusive, com as línguas. Quando a gente pensa em dizer obrigado, e a gente pensa em algumas línguas, por exemplo, saxônicas, nórdicas, né? Pegar Estados Unidos, colônia inglesa, o próprio inglês, o alemão, finlandês, dinamarquês, holandês, a gente vai ver muito o quê? Thank you, danken, ou danke, ou zudanke, ou dankeschön. Quer dizer o quê? Thank vem do verbo think, de pensar. Eu penso em você.
Então eu sou grato num nível superficial, pessoal. Então quando alguém me faz uma coisa boa, eu digo thank you, eu agradeço, eu penso em você. E por isso foi importante. Já as línguas latinas, São Tomás entendeu que eram línguas onde o nível já era intermediário. Então olhem as línguas latinas nossas, né? Italiano, francês, português, espanhol, gracias, grazie, né? Muchas gracias, merci, merci do francês. O que é? Eu dou graças àquilo que eu recebi. Então é um nível intermediário. Então eu já ofereço graças àquela pessoa, ou peço graças àquela pessoa, ou agradeço aquilo que aconteceu. Mas o nível mais profundo, segundo este santo, né, católico, foi na língua portuguesa, que é o nível mais profundo. Porque quando eu digo a vocês, obrigado pelo tempo que a gente passou aqui junto, eu me obrigo a vocês, não só de trazer o conteúdo, não me obrigo a vocês, não só de fazê-los melhorar e eu me melhorar no momento também que eu estudo e me preparo para fazer isso. Então, o obrigado talvez seja a palavra mais bonita, porque eu me obrigo a cada um de vocês a entregar o meu melhor nesse tempo que eu tenho. Então, o que eu queria dizer isso é que ser voluntário verdadeiramente é a arte de construir, de sermos pontes humanas em busca de um mundo melhor para todos. Grande abraço.